Dr. Joseph Murphy, A Magia do Poder Extrasensorial, a Percepção Extrasensorial e o Subconsciente. A nossa mente subconsciente expressa o que nela imprimimos. Muitas ocorrências, projeções e vozes ditas estranhas não são nada mais do que manifestações subjetivas. Os fantasmas que tememos são os que caminham nas galerias lôbregas da nossa mente. O nosso subconsciente é um livro aberto. Para a pessoa intuitiva, psíquica ou sensível com poderes clarividentes, o nosso subconsciente é um livro aberto, possível para um bom psíquico revelar experiências passadas, assim como acontecimentos futuros, que já estão presentes no nosso subconsciente. Ele pode ser 90% preciso, ou até mais. Podemos obter uma leitura diferente de outro psíquico, ou sensitivo. Isso será devido ao fato de que o que cada um vê é filtrado através de sua própria mentalidade, e a interpretação pode ser um tanto diferente. Os pensamentos, planos e experiências do homem podem ser lidos também pela interpretação de um baralho de cartas, olhando-se a bola de cristal, ou examinando as circunvoluções de alguns arranjos de areia, ou outros meios. Desde tempos imemoriais, o homem tem atribuído certos valores aos números, às cartas e a outros símbolos, visto que o homem atribuiu autoridade e poder a essas coisas. Elas devem confirmar as suas crenças, simbolicamente, entrando-se num estado em parte subjetivo ou passivo. É possível revelar o conteúdo da mente subjetiva de uma pessoa, as cartas, as marcas na areia ou as imagens móveis na bola de cristal servem como alfabeto da nossa mente subconsciente. E quando reunidas por um psíquico, elas falam uma linguagem que nós compreendemos. O seu caráter pode ser delineado. Talvez você tenha ficado surpreendido, algumas vezes, quando um astrólogo, um numerologista ou uma cigana leu o seu caráter. Você concordou e disse consigo mesmo que era muito preciso. Lembre-se, entretanto, de que a sua disposição, tendências, predileções, educação e doutrinação estão registradas e encarnadas na sua mente subconsciente. Se for uma pessoa altamente intuitiva, ela simplesmente se porá em sintonia com a sua mente subconsciente e revelará as suas características. A sua mente consciente. Na verdade, você já informou a sensitiva de tudo o que ela vai lhe dizer. A única coisa que ela fez foi sintonizar-se ao colocar-se em harmonia com o seu subconsciente, como uma moça neutralizou a predição negativa de um acidente. Eu fui visitado por uma moça que estava emocionalmente descontrolada por causa da predição de uma quiromante de que iria sofrer um acidente grave no dia do seu aniversário ou perto dele. Ela havia aceitado a sugestão e, consequentemente, estava com medo de viajar de automóvel, trem ou avião. Vivia num medo perpétuo e tinha impressionado seu subconsciente com a crença de um acidente. Tendo atuado o seu subconsciente com medo, o acidente certamente teria acontecido, se ela não houvesse aprendido a neutralizar o pensamento negativo aceito. Como a moça orou e afirmou de uma maneira definida: aonde quer que eu vá, de ônibus, a pé, de automóvel, de trem, de avião ou de qualquer outro meio de transporte que eu utilize, eu sei, creio e aceito a verdade de que o amor divino vai à minha mente, tornando o meu caminho alegre, maravilhoso e feliz. Eu sei que a inteligência infinita me guia e dirige o tempo todo, e que estou sempre dentro de um círculo sagrado do eterno amor de Deus. Deus controla todas as viagens, nos céus em cima e na terra embaixo, fazendo todas as minhas viagens uma estrada real para Deus. Sua técnica para erradicar a predição negativa. Ela afirmava essas verdades de manhã, de tarde e à noite, todos os dias, sabendo que essas vibrações espirituais apagariam e varreriam de sua mente subconsciente
A sugestão negativa, carregada de medo. A moça tem agora 23 anos e teve o dia mais feliz de sua vida, quando casou-se com um amigo de infância, e são extremamente felizes. Paulo diz: mas havendo profecias, serão aniquiladas. 1 Coríntios 13:8. Como aprender a formar e moldar o nosso próprio destino? Nosso pensamento e sentimento criam o nosso destino. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Mateus 21:22. Crer em alguma coisa é aceitá-la como verdadeira. O que quer que você decida que é verdade, com sua mente consciente, você experimentará com a sua mente subconsciente. O seu subconsciente é a grande operação da sua vida. Você pode considerar a sua mente algo assim como um iceberg. 90% dela estão debaixo da água. Analogamente, você é mais de 90% controlado pelas suposições, convicções e condicionamento do seu subconsciente. Suas crenças subconscientes ditam, controlam e manipulam as suas ações conscientes. Comece agora a crer, afirmar, sentir e saber que Deus o está guiando em todos os caminhos, que a divina ação justa o governa o tempo todo, que Deus o está fazendo prosperar em todos os sentidos e que você é inspirado do alto. Quando você aceitar essas verdades com a sua mente consciente, o seu subconsciente fará com que todas essas coisas ocorram. E você descobrirá que todos os seus caminhos são amenidade e todas as suas passagens são paz. Como vencer a lei das probabilidades? A sua mente subconsciente é sensível ao controle e direção da sua mente consciente. Se você não dirigir a sua mente subconsciente de acordo com os princípios universais e as eternas verdades, viverá de acordo com a lei das probabilidades, o que quer dizer que estará sujeito ao pensamento das massas. E isso, como você sabe, é extremamente negativo. Milhões de pessoas estão vivendo vidas de mediocridade, carência e limitação de toda sorte. Isso porque não dirigem adequadamente a sua mente subconsciente. Deixam de impregná-la com os pensamentos de harmonia, paz, alegria, abundância, segurança e ação justa. A sua mente subconsciente reproduz 24 horas por dia o seu pensar habitual. Comece agora a ativar a sua mente subconsciente, espiritualmente, e a sua atividade subconsciente fará o resto. Quando a nossa mente consciente aceita completamente uma ideia criadora e a transfere para o subconsciente com convicção, a lei do nosso subconsciente faz acontecer. Na nossa experiência, o ser humano é mente, e sempre que toma um instrumento do pensamento e escolhe o que deseja, produz 1000 alegrias ou 1000 males. Como predizer uma vida maravilhosa para você mesmo? Não há ninguém absolutamente que possa predizer com precisão o seu futuro. Se você pensar do ponto de vista do princípio, a inteligência divina sabe o que fazer e como fazê-lo. Ela responde ao seu pensar habitual. Por conseguinte, você está sempre predizendo o seu futuro. Se os seus pensamentos forem espirituais, nobres, elevados e divinos, você verá o engano do medo do desconhecido e da crença no mal. Visto que você é um pensador científico, a sua profecia é harmonia, saúde, paz e todas as bênçãos da vida. Você é o senhor do seu destino e o comandante da sua alma. Aprenda a andar pela terra, impassível, destemeroso, inabalável, na convicção de que não há nada bom demais para ser verdade e nada demasiado maravilhoso para durar. Pois a bondade, as riquezas e as glórias de Deus são as mesmas ontem, hoje e para sempre. Como um menino índio fez parar a hemorragia. Num livro intitulado This Is It, é isso, editado pelo autor em 1944, já esgotado há muitos anos,
Escrevi sobre a experiência que tive há cerca de 40 anos, com um menino índio. Ele não sabia ler nem escrever, mas possuía a faculdade de fazer parar o fluxo do sangue arterial, que flui livremente, fechando os olhos e dizendo: para. Quando abria os olhos, o sangue havia parado. Ele acreditava que a sua oração era sempre atendida, e mesmo que os outros zombassem, ele nunca falhava. Como foi que aquele menino, dito ignorante, adquiriu essa habilidade? Sua explicação era o seguinte: desde que ele podia lembrar-se, o seu pai lhe dizia que o poder de estancar o sangue era uma tradição na família e que era passado de pai para filho. O primogênito da família tinha o dom, mas nenhum dos outros membros possuía esse poder. O menino cresceu nessa crença e aceitava o fato de que podia fazer parar a hemorragia. Se via, ele fechava os olhos e pronunciava a ordem, que era sempre obedecida. Ele não sabia realmente como ou porquê o sangue parava de correr. Não sabia nada sobre a mente subconsciente ou os seus poderes. A razão por que o sangue parava era porque ele acreditava. Disse ele que quando ainda estava no Canadá, era chamado com frequência para estancar hemorragias, porque tinha de estar presente para curar. Uma coisa muito peculiar relativamente a essa capacidade de cura era que ele acreditava que tinha que estar presente para ver o sangue correr, e por isso não podia curar ninguém à distância. Essa foi uma crença implantada na sua mente subconsciente, desde tenra idade, e ele a aceitava como parte da tradição de sua tribo e da família. A Bíblia diz: porque assim como nos céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. Respostas do subconsciente: mais altos do que os vossos caminhos. Isaías 55, 9. Pontos para recordar. Primeiro, a sua mente subconsciente expressa na tela do espaço o que quer que você imprima nela, seja bom ou mal. 2. Quando um bom psíquico, médium ou clarividente entra num estado psíquico passivo, fica em contato com a nossa mente subconsciente e pode extrair os nossos segredos, que por meio de vívidos quadros mentais dramatizados no olho da sua mente, quer por impressões intuitivas, muitas vezes as nossas experiências podem apresentar-se como um seriado de televisão na nossa mente. 3. As nossas disposições, hereditariedade, inclinações, tendências e temperamento podem ser sentidos subjetivamente por um bom astrólogo, numerologista e outros, desde que sejam realmente intuitivos e profundamente psíquicos. É por isso que o nosso caráter pode ser delineado até mesmo por uma pessoa que nunca ouviu falar de astrologia ou numerologia, ou pelo menos que não sabe nada sobre esse assunto. Todos os instrumentos são apenas símbolos e são para a interpretação da nossa mente consciente, uma espécie de alfabeto da nossa mente mais profunda. 4. Podemos neutralizar uma predição negativa meditando sobre as verdades de Deus e pensando construtivamente do ponto de vista do princípio e das verdades eternas. O inferior está sempre sujeito ao superior. Por conseguinte, os pensamentos negativos de temor são dissipados e dissolvidos pelos nossos pensamentos espirituais. 5. Quando viajamos, podemos construir uma imunidade para acidentes de todas as espécies, meditando regular e sistematicamente que o amor divino vai à nossa frente, tornando nosso caminho reto, maravilhoso e aprazível. Afirme continuamente que o amor de Deus e a sólida armadura dele envolvem você. Depois de algum tempo, impregnará o seu subconsciente e ficará completamente imunizado e inebriado de Deus. 6. O nosso pensamento e sentimento criam o nosso destino. O que decidimos que é verdadeiro na nossa mente consciente, o nosso subconsciente produzirá. É por isso que moldamos, afeiçoamos e formamos o nosso futuro. O nosso subconsciente está produzindo o nosso pensamento habitual,
24 horas por dia. 7. Você pode levar-se acima da lei das probabilidades, que se aplica ao pensamento coletivo de 3 bilhões de pessoas nesse mundo. Pense no que quer que seja verdadeiro, nobre, eterno e divino, e se tornará o que pensa. 8. A inteligência divina em você sabe o que fazer e como fazer. Quando você a invoca, recebe uma resposta. Você pode predizer harmonia, saúde, paz, alegria, abundância e segurança para você mesmo. Pensando nestas verdades com interesse, você descobrirá que o seu futuro é o seu pensar presente, tornado manifesto. 9. Uma crença tradicional, transmitida de pai para filho, é aceita pela mente impressionável do menino e tem feito a ele como ele crê. Crendo que o poder de estancar a hemorragia é um dom divino, a ordem do rapaz índio dá resultados imediatamente. A lei da vida é a lei da crença.